Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O volante Gabriel Moscardo teve um aumento substancial de salário. Tudo isso para que a multa rescisória do jogador aumente e dificulte uma eventual saída. E eu vou trazer para vocês aqui os detalhes de salário do jogador. Vamos falar também sobre a parceria dos empresários do Gabriel Moscardo com o Giuliano Bertolucci, um dos mais importantes, se não o mais importante empresário do futebol brasileiro e com grande trânsito no futebol europeu. E o porquê disso? E para finalizar, vamos falar sobre o atacante Pedro, que nos últimos 18 jogos entrou em apenas 3. Isso significa, muito claramente, que depois da venda para o Zenit, ele está fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, o 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta quinta-feira, dia 24 de agosto, e a gente começa falando sobre o atacante Pedro. Fora dos planos do Corinthians, e cada vez é mais claro isso, né? Fora dos planos, pelo menos, do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não vai claramente falar sobre isso e nem claramente vai dizer que o jogador não faz parte dos planos, o que não seria ético, né? Ele já tirou ali o Duqueiroz, ele afastou o Balbuena, quando o Balbuena já estava perto de terminar o contrato. Depois da venda do Duqueiroz para o Zenit, o Du também foi afastado, ficou treinando separado. E parece que esse será o caminho natural do Pedro. Por quê? O Pedro foi vendido para o Zenit, né? E a partir daí ele perdeu totalmente o espaço. Um jogador que tinha uma multa de 600 milhões de reais, 612 milhões de reais, acabou tendo seus direitos econômicos vendidos 50% por 9 milhões de reais para o Zenit, e depois, a partir daí, perdeu totalmente o espaço dentro do clube. Jogadores que chegaram se recuperando de contusão, o caso do Mosquito já está à frente dele, Wesley passou à frente dele, enfim, Romero também já está à frente dele, e era um jogador dos mais promissores no Corinthians, né, em termos de futebol, em termos de rendimento. Nas oportunidades que teve, não aproveitou essas oportunidades. E só para que você tenha uma ideia, o Pedro, nos últimos... Em 2023, neste ano, estamos em agosto, finalzinho de agosto, o Pedro jogou 425 minutos somados, tá? Em 12 partidas. Então é muito pouco esse número, tá? Só para que você tenha mais ideia de números, ele ficou, nesses últimos 18 jogos, ele entrou em 3. E ele ficou muito fora, ele foi titular contra o Universitário, saiu machucado. Contra o Liverpool, jogou apenas 37 minutos. Contra o Atlético Paranaense, entrou no segundo tempo, jogou apenas 18 minutos. Então, somando, é muito pouco. E ficou fora do jogo do Bragantino, do América, do Atlético Mineiro, Universitário, jogo da volta, Bahia, São Paulo, Vasco, News Old Boys, Internacional, Coritiba, Cruzeiro, Estudiantes. E eu digo fora porque ele não entrou, ficou fora por opção, ficou fora por ser cortado da lista dos relacionados, ficou fora por estar no departamento médico. Então, cada vez mais a gente percebe que o Vanderlei não vai apostar e nem dar oportunidades ao Pedro. Justamente por isso, por estar vendido, e o Vanderlei já havia falado sobre isso na negociação do Duqueiroz. O jogador, quando está vendido, corre o risco de machucar, corre o risco disso, corre o risco daquilo. O fato é que eu vejo, aqui mesmo no canal, muita gente pedindo, mas cadê o Pedro? O Pedro não tem oportunidade, cadê o Pedro? É isso, a situação do Pedro é essa. A situação é que o Vanderlei Luxemburgo, ao que me parece, e é muito claro isso, pelas poucas oportunidades que o Pedro vem tendo, é que o jogador não terá espaço e está fora dos planos do treinador até o final do ano, ele que no início do ano viaja para a Rússia para defender o Zenit.
Queria saber a sua opinião. Você acha que nesse atual elenco o Pedro teria espaço, pelo menos, para entrar no decorrer das partidas? Sei lá, ser titular desse time? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, é sempre muito importante. Bom, falando agora sobre o Moscardo novamente, até trouxe informação sobre o Moscardo de manhã. Com a proximidade da janela de transferência lá de fora estar fechando, agora em Portugal fecha a semana que vem, depois em outros países da Europa fecha na metade do mês de setembro, na Arábia Saudita fecha no dia 20. Claro que todo mundo muito preocupado com a eventual proposta, uma possibilidade do Gabriel Moscardo deixar o Corinthians. É compreensível, evidentemente, tem 17 anos, faz 18 anos agora no dia 28 de setembro. Ele, a partir de 28 de setembro, ele pode deixar o país quando completa 18 anos. Só que ele só poderá deixar o país, claro, se for negociado agora. A tendência é que o Corinthians segure o Gabriel Moscardo até o final dessa temporada, mesmo com a possibilidade de eventuais propostas nesse período ainda de janela na Europa aberta. Mas é fato que, ao final do ano, vai chover proposta pelo garoto. E o Corinthians, para se preservar disso, estendeu o contrato dele. Né? O Corinthians deu uma valorizada no salário do jogador. Ele tinha contrato até setembro de 2024, né? Mais um ano só de contrato. O Corinthians estendeu até julho de 2026. Ele que tinha um salário que era bem baixinho, né? O salário R$6.000, baixinho para o futebol, tá, gente? Para nós é uma verdadeira fortuna. E passou de 6 mil para 45 mil reais, o que também para o futebol é muito pouco. Para a realidade do futebol, 45 mil de salário não é nada, né? Mas para quem ganhava 6, passa a ganhar 45, são 7 vezes mais, fazendo a conta arredondada aí, 7 vezes mais de aumento de salarial. E com isso a multa rescisória também aumenta. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador, mantém esses 80% para uma eventual negociação, aí 20% é do jogador, dos empresários, ele que está no clube desde os 12 anos de idade. Chegou bem novinho, quer dizer, há 5 anos, né? Ele ainda tem só 17 anos. Então, teve um grande aumento proporcional ao que ganhava, 6 para 45 são, repito, 7 vezes a mais, né, esse salário. A multa aumenta bastante também, claro, a multa em euros, mas todos nós sabemos que o fato de ter uma multa rescisória não significa que alta, né, uma multa rescisória alta, não significa que o jogador será vendido por ela. O Pedro valia pela multa rescisória, valia não, tinha uma multa rescisória de mais de 600 milhões, foi vendido por 9, né, 50% dos direitos. Então, o fato da multa rescisória ser alta não significa que o jogador será vendido por esse valor. E para ainda deixar a situação ainda um pouco mais complicada, os agentes do Gabriel Moscardo sinalizam uma parceria com o Juliano Bertolucci. Né? O Juliano Bertolucci todo mundo conhece, tem uma influência muito grande dentro do Corinthians e é muito forte também no futebol europeu. Ele é sócio do Kia Yorabichan, ele tem um trânsito muito grande nas equipes da Europa. Então, isso já é uma tendência de que o Juliano Bertolucci possa encaminhar alguma situação de venda do Moscardo. Tá? Mas, repito, o jogador até setembro não pode deixar, até 28 de setembro não poderia deixar o Brasil, né? Mas a partir de 28 de setembro, quando ele completa 18 anos, ele pode viajar e jogar no exterior. Então, a situação é essa de momento, todo mundo de olho no Gabriel Moscardo, ainda não se falam em valores, evidentemente, né? A gente sabe que ninguém sabe se é 10, se é 15, se é 20, se é 50, se é 70, 80, 100 milhões. A gente não sabe exatamente por quanto o Corinthians venderia o Gabriel Moscardo. O fato é que o torcedor pegou um carinho muito grande pelo jogador, pela qualidade que tem, pela característica que tem, e pelo menos até dezembro o jogador, a expectativa é que ele continue no clube. Mas com o Juliano Bertolucci na parada, significa que
clubes europeus ficam mais próximos do jogador? Comenta para mim aí, quero saber a tua opinião. E hoje tem live, tá? Ontem eu tirei o dia de folga, a noite de folga, mas hoje temos live às 9 horas. A gente vai repercutir todos os assuntos aqui do Corinthians. Legal? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Grande abraço a todos, obrigado, tchau.